a imagem do Deus invisível. Ele é Ei, alô, Senhor ei. sobre a criação. Ei. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Queridos, queremos agradecer a atenção e a participação de cada um dos queridos, dos seus lares. Louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus por mais uma semana que vamos caminhando. Louvamos a Deus por seu cuidado, esse Deus que cuida do mundo, que sabe das dores de cada pessoa, de cada país, de cada gente. E pedimos nesse momento o conforto e o consolo do nosso Deus para aquela gente lá do Líbano, né? Especificamente, pontualmente da cidade de Beirute, povo que já vinha padecendo graves crises em consequência de diversos fatores, além da pandemia, agora essa tragédia que assolou a capital de Beirute há cerca de 8, 9 horas atrás. Nós vamos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus, entoando o hino de número 28, Coroação. Tuas obras te coroam como uma
abrir as nossas Bíblias para a leitura da palavra do nosso Deus, a Epístola de Paulo, escrevendo aos Colossenses. Epístola de Paulo, escrevendo aos Colossenses. Nós leremos na epístola, na referida epístola, no capítulo de número 1, nós leremos do verso 13, indo até o verso de número 23. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 23, como temos feito, como tem sido a nossa prática, eu peço que alguém leia para nós, usando o microfone, para encorpar a voz da congregação. Colossenses capítulo 1, versos 13 a 23, leitura alternada. Lerei o primeiro verso e a congregação, verso 14, indo até verso 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus queridos, vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Convido então o nosso irmão presbítero Anderson para nos conduzir nesta oração. Senhor amado Deus, soberano Pai, Deus nosso, Senhor da história, te adoramos, te glorificamos por estarmos reunidos debaixo da tua presença, debaixo da tua palavra, sobre a autoridade do teu Santo Espírito. Ó Pai, queremos celebrar este culto para a tua glória, para a tua honra, cantar louvores ao Senhor, orarmos e juntos, ó Pai, como igreja, aprendermos mais da sua palavra. Abençoa, Pai, os atos desse culto, abençoa os irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que, porventura, ainda acompanharão este culto, ó Pai. Sê conosco, Pai, nos abençoe e instrui o seu povo, o teu servo, pastor Alírio, na unção do teu Santo Espírito. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, hoje, culto ao nosso Deus, para louvor, para adoração, para manifestarmos para com o nosso Deus nossa gratidão por seu cuidado. E, costumeiramente, nós chamamos o culto de terça-feira, culto de estudo bíblico. Há pouco tempo, não sei precisamente há quanto tempo, nós estávamos caminhando no estudo dentro da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E também não faz muito tempo que nós concluímos estudo
na epístola do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Mas foi extremamente proveitoso, edificante o nosso estudo e nos foi pedido para que nós repetíssemos. E o argumento foi que nas terças-feiras, quando nós estudávamos, era um número mais restrito e agora, pela internet, alcançamos um número maior. E também foi argumentado que se estudarmos a epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se nós meditarmos e estudarmos ela por inúmeras vezes, cada nova vez que nós meditarmos nela, seremos edificados. Então, atendendo a esses pedidos, a essas sugestões, nós vamos voltarmos a estudar esta rica epístola. Sim, é o maior tratado teológico que temos na palavra do nosso Deus. E já vamos dar início, então, com a leitura do capítulo 1, versos 1 a 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Convido aos irmãos, tanto os de casa quanto os presentes, para que nos acompanhem, então, na leitura, indo até o verso de número 7. É o prefácio e a saudação desta epístola do apóstolo Paulo. Então, convido a atenção dos irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, antes de nós passarmos a nossa meditação, nós entoaremos o hino Castelo Forte, de número 155.
assentar. E eu gostaria que ainda fôssemos dirigidos a Deus em mais uma oração e sempre suplicando a graça do nosso Deus, o auxílio do seu Espírito, para que assim Ele nos o coração, para que sejamos instruídos na meditação da palavra do nosso Deus, que é sempre nova, sempre rica, sempre atual, falando aos nossos corações. Quero pedir ao nosso querido irmão, presbítero Márcio, para nos conduzir nesta oração, para darmos início então, meus queridos, à nossa meditação, nosso estudo na Epístola aos Romanos. Senhor nosso Deus, agradecemos por estarmos na Tua casa nesta noite, prestando culto a Ti, Senhor. Agradecidos, ó Pai, por podermos meditar na Tua palavra, humildemente pedindo ao Senhor, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, essa palavra fale aos nossos corações e cumpra, ó Pai, o propósito. Essa palavra está sendo pregada. Amém, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia abençoado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado e protegido a cada um de nós. Amém, amém. Rogamos ao Senhor a Tua bênção para cada irmão, cada irmã, a cada amigo que ouve, ó Pai, essa transmissão, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada um e possa abençoar a sua vida e a da sua família, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, por se tratar de um estudo bíblico, hoje nós temos uma frequência presencial minguada, né? Somos poucos, mas em havendo um número maior de participantes, e por se tratar de estudo bíblico que às vezes pode suscitar alguma dúvida, a Epístola de Paulo aos Romanos, ela trata das principais doutrinas bíblicas, muitas das quais são extremamente profundas e às vezes de difícil entendimento. Então, se for até mesmo, se hoje houver qualquer dúvida, a gente pode fazer a pergunta no microfone para que os queridos de casa tenham acesso à pergunta, para que quando for respondida eles saibam ao que está sendo respondido. Então, se o irmão ou a irmã, hoje somos poucos, mas caso você tenha alguma pergunta a fazer, então nós podemos fazer a pergunta no microfone para que a mesma seja respondida. Meus queridos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Sim. Ótimo. Então, aos queridos irmãos de casa, caso você que está participando tenha alguma dúvida, nosso irmão presbítero Márcio, que está sempre no apoio técnico, ele passa essa pergunta, e aí ele se manifesta e passa a pergunta, e nós trataremos da sua dúvida com a graça do bom Deus, com o auxílio bendito do nosso Supremo Mestre, o Espírito de Deus, aclarando a nossa mente e dirimindo a dúvida. Meus queridos, a Epístola de Paulo aos Romanos, não há nenhuma divergência entre os estudiosos quanto à autoria. Não há nenhum comentarista que duvide ou que levante qualquer outra possibilidade de algum autor que não seja o apóstolo Paulo. E a data que se aceita que Paulo tenha escrito esta epístola aos Romanos é entre o ano 57 e 58, quando Paulo estava concluindo a sua terceira missão, seu terceiro curso missionário. Então, é nesse contexto que ele escreve a sua epístola aos Romanos. E aceita-se também, consenso, que ele tenha escrito a epístola aos Romanos, estando ele ali na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo conhecia alguns irmãos que residiam
na capital do mundo, na grande metrópole, né, que era Roma, alguns irmãos que Paulo conhecera de outro lugar e que por algumas razões eles agora naqueles dias eles estavam residindo e tinham moradia fixa na cidade de Roma. Agora, a grande maioria da igreja, eles não conheciam pessoalmente o apóstolo Paulo. Muitos deles, os gentios, o apóstolo Paulo, não os conhecia. A epístola de Paulo aos Romanos, além de se tratar de doutrinas profundas, ela também adota um sistema literário um pouco difícil, porque ele usa muito digressões, que ele faz uso de uma linguagem que, na mente do apóstolo Paulo, ele quer esclarecer, pressupondo que alguns levantariam algumas dúvidas, ele mesmo expõe a pergunta e ele mesmo as responde. Por exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E daí? Nós haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante? Então alguém fala, mas isso é um absurdo. Vamos pecar ainda mais, nós que já morremos para o pecado? Dessa maneira, o estilo literário adotado pelo apóstolo Paulo, ele usa sim muitas digressões que para alguns às vezes se torna até um pouco mais difícil a compreensão, mas a ideia do apóstolo Paulo é esclarecer e não criar dúvidas. Quem é a portadora dessa epístola que a leva aos irmãos e à igreja de Roma era uma irmã que morava ali na periferia da cidade de Corinto. Era uma irmã que alguns a consideravam como missionária. O nome dela era Febe, e ela habitava ali no subúrbio chamado Cencreia, e ela estava de malas prontas rumo à cidade de Roma. E como naqueles dias isso era comum, pedir que alguém levasse esta carta, e Paulo confia a Febe, essa amada irmã de Cencreia, que levasse essa epístola aos irmãos e à igreja ali de Roma. E qual que é o objetivo do apóstolo Paulo nessa epístola? Paulo estava concluindo a terceira viagem missionária dele, mas no seu projeto missionário, fazia parte do projeto missionário de Paulo alcançar também a Espanha, que desde a época de Jonas, né, cujo nome é como pombo, né, aquele que arrulha, aquele que reclama, aquele que murmura, por causa da misericórdia de Deus sobre a cidade de Nínive. Naqueles dias, a região da Espanha já era muito conhecida. Já havia ali a cidade de Tarsis e outras mais, era uma parte do mundo já bem conhecida desde aqueles velhos tempos idos. Então o objetivo do apóstolo Paulo era criar uma base missionária em Roma, para que dali ele pudesse alcançar toda a região lá da Espanha. Esse era o seu projeto. Após escrever essa epístola, Paulo chega a Roma 3 anos depois. Qual que era o propósito do apóstolo Paulo? Era numa terceira viagem missionária, chegar a Roma e dali, tendo uma base missionária, ele seguir até a Espanha. Mas como Paulo chegou a Roma? Ele chegou ali na condição de prisioneiro depois de uma longa viagem sofrida, de muita penúria. A gente lembra de como foi passando lá por aquela ilha onde tinha um prefeito chamado Públio, né? Parece que a sogra dele estava enferma. Lembramos de Paulo ali se aquentando numa fogueira num tempo frio, quando ele pega ali os gravetos e uma serpente letal na picada pendura na mão dele, e ele vai com aquela cobra reboleante na sua mão e a deixa cair sobre o fogo. E o povo diz, essa aí é maldito mesmo. Escapou de morrer tragado pelas ondas do mar e agora vem morrer aqui no dente dessa serpente. Deus poupou a vida de Paulo e ele chega ali em Roma depois de tanta penúria
e ele tem acesso a toda a guarda pretoriana, que era composta de alguns milhares. E ele diz que o evangelho, ele atingiu a toda a guarda pretoriana. É interessante que lá no final, nas saudações, quando ele já escreve essa carta, ele fala de alguns da casa de César. Alguém poderia perguntar, mas quem fundou então a igreja de Roma? Quais foram os fundadores, uma vez que Paulo ainda não havia estado ali, Paulo não visitara aquela região, presencialmente ele ainda não havia estado ali em Roma. Há um consenso também entre os estudiosos que a igreja ali em Roma, ela foi o resultado daqueles crentes que foram impactados lá no Pentecostes, em Jerusalém. A palavra de Deus nos fala que haviam judeus visitando Jerusalém no dia do Pentecostes, e havia também uma comitiva de Roma. E em regressando ali daquele Pentecostes, eles criam a igreja de Jerusalém. E calcula-se que Paulo tenha sido martirizado, decapitado em Roma 8 anos após ele escrever essa epístola. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele se defende de algumas acusações nesta epístola, como ele também se defende nas outras 12 que ele escreve. Pelos judeus, o apóstolo Paulo, ele era acusado de ser um mercenário. Dizia-se que Paulo criava igrejas para obter lucro, para viver da renda destas igrejas. E ele diz, olha, eu não tenho a pretensão de agradar homens alguns, não é minha meta. Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Deus. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, Paulo, apóstolo não da parte de homens, mas de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não foi nomeado, ou ele não foi, não se tornou apóstolo, ministro de Deus, com a imposição das mãos dos outros apóstolos, ou de um colegiado. Ele diz, olha, eu sou apóstolo não da parte de homens, mas Deus que me chamou, Ele é que me vocacionou. E é interessante que nós observamos aqui, nesse texto, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O primeiro termo que ele usa aqui é o servo, né? Doulos, que é um pouco mais incisivo do que diáconos. Doulos é escravo. E alguém que se dirige aos romanos dizendo, eu sou servo. Isso aqui para os crentes romanos convertidos ao cristianismo, soava algo assim estranho, porque dentro da mentalidade do espírito dos romanos, de dominadores, de terem eles tantas colônias e serem os dominadores do mundo conhecido da época, era difícil falar escravo, eu, Paulo, escravo. Mas ele diz, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Nós recordamos, da primeira vez que estudamos, falamos sobre o termo apostelo. É chamado de uma região enviado a outra. Ele é vocacionado, ele tem uma missão, ele é chamado com uma tarefa de representar, ele é um embaixador. Tudo isso está embutido dentro do termo apóstolo. Então, nós temos na Bíblia os 12 apóstolos e aquele que negou o Senhor Jesus, aquele que se matou, e depois nós observamos o apóstolo Paulo, que se considera um nascido fora de tempo, aquele que ele dizia não era digno de ser chamado apóstolo. Meus queridos, fora esses 12 aí,
que são as colunas, como são aqueles que sustentam o ensino do Senhor Jesus. Temos os 12 patriarcas no Antigo e os 12 apóstolos no Novo. Daí a estrutura, a base e o fundamento da nossa doutrina. Chamado para ser um enviado de Deus, apóstolo, separado para o Evangelho de Cristo. Interessante que o termo separado, ele vem da raiz Hassidim, que é a mesma coisa que fariseu, que é separado. Tem a ideia de ser consagrado. Também de onde vem o termo, como cortar e pôr à parte, kadosh. É como alguém que diz, olha, vamos cortar uma parte aqui, isso aqui é para Deus, isso aqui é santificado, isso aqui é para oferecermos em holocausto a Deus. Essa gordura será queimada no altar, a sua fumaça sobe como oferenda para Deus. Então é consagrado, é separado. Daí também o termo fariseu, que significa a mesma coisa. Separado, dedicado, consagrado. Separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Irmãos, nós lembramos quantas vezes foi feita a promessa do resgate do homem. A gente recorda a primeira vez que se prometeu o libertador, o salvador. Todos nós recordamos, desde Gênesis 3,15, da mulher, aquela fraca, através da qual entrou o pecado e a morte no mundo. Da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então foi de uma mulher, no ventre da qual, como diz, engravidada pelo Espírito Santo, o Verbo se fez carne, esteve ali 9 meses, aquela virgem, e dali nasceu o Verbo de Deus, o Verbo encarnado de Deus, da descendência de Davi. Ali nasce o sacerdote da ordem de Malcat Saduc, o rei de justiça. Só que é um sacerdócio que não tem fim. É o rei de Salém, é o rei da paz, mas é um reinado que também não se esgota, é o rei eterno, é um sacerdócio que não termina. Então, da linhagem, da descendência de Davi, vem o rei cujo reinado não tem fim. Vem um sacerdote que é ao mesmo tempo sacrifício, e é um sacerdote que é sacerdote para todo sempre. Hoje, o Senhor Jesus lá no céu está lá com o seu corpo glorificado, e quando ele vier, virá no seu corpo glorificado, magnificente, e é assim que hoje o Senhor Jesus está presente no céu. Você chegando lá no céu hoje, você assim o verá. Então, da parte de Deus, essa promessa feita lá nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Sim, Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele é da descendência de Davi. Então, meus queridos, Paulo vai se defendendo, ele vai falando do evangelho que ele prega. Os judaizantes, eles queriam colocar em descrédito a mensagem do apóstolo Paulo, pois eles diziam, e queria jogar o povo contra o apóstolo Paulo, e eles diziam, olha, ele não faz conta de Moisés, ele põe em descrédito a lei. Então os judaizantes chegavam na sinagoga, ou chegavam aqueles aos quais Paulo dirigia a palavra, e a gente fica imaginando, depois da prédica, depois da mensagem do apóstolo Paulo, eles levavam aqueles judeus para um canto e diziam, o que Paulo está dizendo está certo, mas vocês precisam circuncidarem, vocês têm que seguir a kosher, tem que seguir a dieta judaica, vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer
as comidas imundas, vocês têm que guardar as festas judaicas, vocês têm que cumprir a lei de Moisés, vocês recebam a mensagem de Paulo, mas vocês também cumpram a lei. Só que o apóstolo Paulo, ele defendia o evangelho da graça, a sublimidade da salvação pela graça, e vinham os judaizantes e diziam, não, para vocês serem servos de Deus, vocês devem cumprir a lei, devem guardar o sábado. Só para determinar a guarda do sábado, os judeus passaram 2 anos em estudos. Dependendo do peso, podiam carregar 2 metros. Sendo um pouquinho mais leve, poderiam carregar 4 metros. Sendo não tão leve, e ali havia determinado peso, só se podia arrastar apenas 2 metros no dia de sábado. Só para a guarda do sábado, eles levaram cerca de 2 anos para determinar legalmente como se guardaria o sábado. Então era uma forma muito farisaica de se guardar o sábado, e vem o Senhor Jesus e dá uma nova interpretação ao Shabat, ao descanso, e Jesus diz, é tempo de se fazer o bem, o sábado é para abençoar, é para curar, é para libertar, é para tirar do buraco a ovelha ferida, aquela que está entalada na valeta, na cava. E aí Jesus, ele vai introduzindo um novo ensino. É o evangelho da graça, sempre sofrendo os seus ataques. No 2º século, esse evangelho do apóstolo Paulo, ele já sofria outros ataques. Não, irmãos, vamos a então uma pergunta, já temos uma pergunta, e vamos fazer a pergunta para a gente já tratar enquanto é tempo. Tem uma pergunta aqui pelo Facebook. Pastor, houve a formação de igreja cristã em Roma nessa época da pregação do apóstolo Paulo? Muito bem. Havia, sim, a igreja lá em Roma, e a Febe, que morava ali na periferia, no subúrbio da cidade de Corinto, de onde Paulo escreve, no finalzinho da 3ª viagem missionária, ela que é a portadora. Agora, às vezes, quando a gente fala de igreja, a gente tem aquela ideia de templo com sino, com torre, agora para nós com cruzes, Só que naquele tempo as igrejas, a grande maioria delas, reuniam nos lares. A grande maioria das igrejas naquela época, elas se reuniam nos lares. Ali havia, sim, igrejas. Muito provavelmente ela fora fundada no pós-Pentecostes. Irmãos que estavam lá em Jerusalém, no Pentecostes, ao voltar para Roma, é consenso entre a maioria, que foram os fundadores da igreja. Ali também estava aquele casal tão querido que instruiu aquele homem lá de Alexandria, Apolo, que se tornaram amigos de Paulo. Paulo já os conhecia antes de outro lugar, que é Áquila e Priscila. Eles que foram expulsos lá de Roma, lá no ano 42 por Cláudio. A época, sim, em que os cristãos e judeus foram expulsos lá da cidade de Roma. Mas sim, já havia uma igreja lá na cidade de Roma. Paulo não os conhecia pessoalmente. No final, ele faz uma saudação muito extensa, saudando esses queridos irmãos, mas ele os conhecia de outro lugar. Paulo nunca havia antes estado ali presencialmente. Então, havia sim igreja lá na cidade de Roma, a grande metrópole do império. Irmãos, havendo outras perguntas, nosso irmão presbítero Márcio sinaliza e vamos procurar respondê-las. Então, meus queridos, Paulo defende, ele diz que o evangelho é pela graça. No decorrer da carta, nós veremos Paulo dizendo, e os gêmeos, não haviam ainda nascido os gêmeos, Jacó e Esaú não tinham feito nem o bem e o mal, e o Senhor Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Eles não tinham feito nem o bem nem o mal, para que a eleição prevalecesse pela graça e não por mérito humano.
No segundo século, nós observamos que outra doutrina era a doutrina do gnosticismo. Eles negavam que Jesus tivesse vindo em carne, eles negavam diziam que o corpo é matéria, o corpo é mau, e é impossível que o espírito, sendo bom, pudesse viver num corpo humano que é só mal, maléfico, e nada se aproveita. Então eles diziam que Jesus era um aion, era uma espécie de uma emanação espiritual, mas que Jesus, na verdade, ele não tinha a forma física. Por isso Paulo diz, olha, ele veio em carne, ele foi reconhecido, e Paulo o apresenta como aquele que esteve entre nós de forma corpórea, né? E outros tantos mais falam da perfeita humanidade do Senhor Jesus. Então Paulo defende dos gnosticistas também, falando da pessoa do Senhor Jesus. E aí nós poderíamos falar, né, de quantas inverdades o Evangelho teve que ser defendido. Não faz muito tempo, o Evangelho no Brasil era conhecido como o Evangelho da libertação. Evangelho é deixar de ser rico, e cristianismo é distribuição de renda igualitária para que não haja miserável, não haja faminto, não haja desnudos, não haja uma discrepância na distribuição de renda, né? Que houvesse assim uma justiça social na distribuição da renda, a teologia da libertação, atualmente com essa roupagem da teologia da prosperidade. Então, o Evangelho tem que ser defendido. O Evangelho se concentra numa pessoa. Boa nova, boa notícia. Não há Evangelho sem o Senhor Jesus. Não existe Evangelho sem falarmos da pessoa do Senhor Jesus. Ainda hoje, alguém me referia e dizia, olha, fulano, eu tenho certeza que ele foi para o céu. O Papa, eu não tenho tanta certeza não, mas o fulano de tal mencionou o nome, pessoa muito querida assim, aquele ali eu tenho certeza, aquele ali não tinha pecado. E ali, depois que eu ouvi aquela pessoa, eu disse, olha, pena que o padrão de Deus é tão elevado, e me deixa desconfortável, porque o padrão de Deus é, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, sede santos, porque eu sou santo. Aí a própria pessoa diz, e não há ninguém perfeito. Meus queridos, isso é a essência do Evangelho, é salvação de graça a pecadores que merecem condenação. E é disso que Paulo trata, chamado para ser pregador dessa boa nova. Então os judeus condenavam, né, e hoje ainda existem estes que condenam a igreja como instituição. Você pode ser crente na sua casa, você busca a Deus na sua casa, você cultua a Deus no seu lar, Deus conhece o seu coração, a sinceridade do seu coração, e você não precisa de um templo suntuoso para servir a Deus. Esta é a mensagem central dos desigrejados. E é interessante que até os desigrejados já tem alguém que se propõe a ser pastor dos desigrejados, atacam as doutrinas bíblicas principais, como a doutrina bíblica do dízimo, mas é interessante que esses mesmos pregoeiros e pastores dos desigrejados, eles colocam ali na barra do programa no YouTube, ou que todos têm acesso por mídias sociais, mas aparece a conta bancária para depósito, mesmo eles condenando tantas doutrinas bíblicas. Então, irmãos, é assim que Paulo se apresenta. Tantas alianças feitas, aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, e aí vem o descendente de Davi, o supremo sacerdote, nascido de mulher, aquele que derrotou o dragão, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que venceu a tentação, aquele que derrotou o diabo. E ele foi humilhado, sim, na carne e exaltado no espírito, e foi designado Filho de Deus, com poder,
segundo o Espírito de santidade. Então, irmãos, havia muitos que duvidavam, haviam muitos que diziam, esse aí faz poder, milagres é pelo poder de Baal-zebub, Deus das moscas, Belzebu. E outros diziam, não, isso aí aprendeu magia com Janes e Jambres, com os magos do Egito. Ele aprendeu magia lá no Egito, por isso é que ele ilude o povo com tanta magia, atribuindo os milagres que Jesus operava como se fosse poderes assim, oriundos da magia. Mas, aos poucos, muitos tiveram os olhos abertos, quando Jesus ressuscita Lázaro morto, já na sepultura, morto de 4 dias. E nós observamos então, foi designado Filho de Deus com poder. Meus queridos, Jesus operava sinais e prodígios todos os dias. Da ontem eu ouvi uma música maravilhosa, comovente, daquela mulher, 12 anos, com sangramento, ela cerimonialmente ela era imunda, é como um ciclo menstrual sem tréguas, que leva 12 anos, tratando com diversos médicos, indo de mal a pior, e ela não titubeia, ela não vacila, e ela diz consigo mesma, se eu ao menos tocar na sua veste, serei curada, movida por esse sentimento de fé, esse espírito de confiança. Aquela mulher toca nas vestes do Senhor Jesus, chegando por detrás do Senhor Jesus, fora do campo de visão do Senhor Jesus, ao tocar nas vestes do Senhor Jesus, e ela vinha de forma rastejante, porque ela toca na parte de baixo, e diz que ela sentiu no corpo ser curada do seu mal. E quando Jesus se volta, e ele interpela os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos, mestre, o Senhor está no meio da muvuca, o Senhor está no meio da multidão, o Senhor leva esbarrões, solavancos a cada passo, a multidão, ela oprime, ela sufoca o Senhor. Ele diz, não é assim, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher se prostra de forma súplice, reverente, de forma tão maravilhosa, e ela se apresenta. Ela era imunda, ela não podia nem se aproximar de um sacerdote, de um ministro, e ela toca nas vestes do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus a abençoa e concede a ela a bênção completa. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Alguns dizem, mas Jesus era santo, mas não foi muito não, né? Porque imagina ele virando aquelas mesas lá no alpendre, nos átrios que circundavam o pátio do templo. Eu posso até imaginar o tilintar daquelas moedas rolando no chão, o barulho e o balir das ovelhas assustadas saindo em demandada, o tropel daquele povo sendo expulso. Toda aquela ira, todo aquele furor. Mas Jesus não pecou em nenhum dos seus atos, foi absolutamente santo, e o Pai se agradou de cada ato do Senhor Jesus. Por isso o texto diz, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. O Pai o ressuscitou, ao mesmo tempo que é atribuído tanto ao Filho. Jesus diz, ninguém toma minha vida de mim, eu a dou e eu a reavejo. A ressurreição do Senhor Jesus, ela é atribuída tanto ao Pai, quanto ao Filho. Então o texto diz, Jesus Cristo, nosso Senhor, vida santa, vida perfeita, vida de socorro, de simpatia, socorrendo os necessitados, salvando pecadores miseráveis.
por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome. A gente lembra, né? Como foi que o apóstolo Paulo foi chamado para o Evangelho? O termo vocação, que vem exatamente da palavra voc el, chamado por Deus. Você tem um chamado de Deus para aquilo que é a sua vocação. Mas a gente fica pensando, como foi a vocação do apóstolo Paulo? Ele fala do seu fervor, do seu zelo na pregação do Evangelho, mas é interessante que Deus nunca chama ninguém para dizer assim, você quer ser ministro do Evangelho, você quer me servir, você quer ser meu presbítero, você quer me servir como diácono. Meus queridos, Deus chama, e Ele chama de uma maneira em que aquele que Ele chama não tem outra opção. Aquele que Ele chama não escapa do seu chamado. Não há ninguém a quem Deus chame que não atenda o seu chamado. Todos aos quais Ele chama, eles vêm. No caso da missão de Paulo, Ananias o batiza, ora com ele, ele recupera a visão, ele se alimenta, ele é batizado ali naquela casa, e é dito a ele, eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu Evangelho. Então não é que Deus chamou a Paulo e disse, Paulo, quer ser meu missionário? Sim, irmãos, temos mais uma pergunta? Sim, pois não, vamos mais uma pergunta, irmãos. Pastor, aproveitando que o senhor estava tocando justamente nesse assunto, eu me pergunto assim, Paulo não foi a princípio escolhido entre os 12, ele é escolhido depois. E hoje em dia é uma moda, talvez, é um movimento que tem se levantado há alguns anos, na questão de se intitularem apóstolos. Eu queria saber qual é a relação que a gente pode entender assim, Paulo, mesmo não sido escolhido entre os 12, foi recebido apóstolo, e esses que são hoje, se são, não são, porque lá em Apocalipse também fala que são apóstolos, mas não são, né? Dizendo a igreja de Éfeso. Isso. Irmãos, uma das acusações feitas ao apóstolo Paulo era essa exata. Eles diziam, olha, esse Paulo aí, ele não andou com Jesus, não. Ele não viu Jesus realizar um milagre, ele não é apóstolo de verdade. Ele não andou com os 12. Mas é interessante que, por isso é que Paulo se defende. Paulo, apóstolo não da parte de homens. Após a conversão de Paulo, levou-se anos para ele ir a Jerusalém, estar com um colegiado apostólico, com um grupo dos apóstolos, e alguns o viam com muita desconfiança e medo. O próprio Ananias, ele disse, Senhor, esse homem saiu lá de Jerusalém para chegar aqui, ele trouxe autorização do Sinédrio para aprisionar e levar para Jerusalém alguns do caminho. E o senhor me manda lá nessa casa, nesse endereço, lá na rua direita, em Damasco, bairro tal, casa tal, para eu orar com ele? Então foi com relutância que Ananias foi. Agora, é interessante que até aquilo que Paulo ministra, ele, quando ele instrui a igreja quanto à forma correta de celebrar a Santa Ceia, principalmente ali em Corinto, quando a chamada festa do ágape, que rico compartilhava com quem era rico, e se embebedavam ali na festa do ágape, que antecedia a Santa Ceia. Ele diz, porque o que eu recebi do Senhor, isso mesmo eu vos entreguei. É interessante que os principais ensinos que Paulo ministra, ele sempre diz que ele não aprendeu de homens. Por isso é que ele diz, apóstolo não da parte de homens, mas de Deus, porque foi o próprio Senhor Jesus que o vocaciona.
É o próprio Senhor Jesus que o chama. E não é dada a ele essa opção. O Senhor Jesus não diz, derrubou ele do cavalo e diz, e aí Paulo, quer me servir, quer ser pastor, quer entrar para a junta missionária, quer ganhar o mundo aí em missões? Não. Ao meio-dia ele é derrubado do cavalo, ele cai, e a primeira pergunta, quando o Senhor dirige a ele as palavras, né? Saulo, Saulo. Recordando, não foi Paulo, Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta já é uma resposta de submissão. Quem és tu, Senhor? Senhor. Ali ele já se coloca na posição de escravo para cumprir ordens. Então já é dada a ordem, ele entra na cidade de Damasco. Então, meus queridos, quando Judas Iscariotes desfalcou ali o número daquele colegiado de apóstolos, a exigência feita para que se ocupasse a vaga deixada por Judas Iscariotes eram basicamente 3. Se houvesse algum apóstolo hoje, ele teria que cumprir também essas 3 exigências. Alguém que tivesse andado com o Senhor Jesus, tivesse estado pessoalmente com o Senhor Jesus e tivesse visto Jesus ser levado para o céu. Foi isso que foi proposto, e a gente lembra que lançaram ali e Deus orientou o justo sobre 2, e foi eleito aquele que Deus escolhera por direção do Senhor. Então, um apóstolo hoje, ele teria que ser, por isso não existe mais apóstolos, porque o apóstolo ele é chamado por Deus, e ele é comissionado para ir, e ele é dotado de alguns poderes para plantar a igreja, e a igreja já está plantada, como diz, há 2000 anos, e não existem mais apóstolos investidos com aquela mesma autoridade que Jesus investiu, com aqueles mesmos poderes, com a mesma proposta. Então, seria impossível existir um apóstolo vivo hoje. Então, não existem mais apóstolos, a menos que eu me intitule como apóstolo e eu mesmo escolha um grupo de pessoas para impor as mãos sobre a minha cabeça e eu escolho o meu título eclesiástico. Olha, vocês me chamarão de bispo, não. Pastor é título funcional, também não. Mas vocês me chamarão de apóstolo, título eclesiástico. Mas não existe mais esse título eclesiástico, porque cessou a função apostólica. Então não existe mais apóstolo. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo. E ele mesmo diz que ele era o maior dos pecadores. Ele diz, olha, eu persegui a igreja de Deus. Eu nem mereço ser chamado apóstolo, mas foi Deus que o chamou. Paulo não teve opção, ele foi chamado, ele aceitou e serviu a Deus com toda alegria. Ele diz, olha, cheguei a desesperar da própria vida, mas ele serviu ao Senhor o restante dos seus dias com muita alegria no coração. Após escrever essa epístola, 8 anos depois, ele estava sendo morto por causa do Evangelho. Então, meus queridos, já vamos caminhando aqui. Se houver mais alguma pergunta, temos tempo ainda. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Tem muita gente que pensa assim, nós somos salvos pela graça, a gente entra no céu, é de graça, o preço já foi pago, Cristo já pagou o preço, então eu não preciso fazer mais nada. Só que a palavra de Deus diz que quem crê, obedece, quem ama, obedece. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E a fé sem obediência, ela é morta. A fé sem as obras, ela é morta. Por isso Paulo fala aqui, obediência por fé. Não é uma obediência que é barganha,
não é uma obediência para se conquistar o céu, mas é uma obediência motivada pela fé, é uma obediência motivada pelo amor, e ele diz, para alcançar os gentios, aí ele engloba gentios ali de Roma, oriundos do paganismo romano, de cujo número sois também vós, irmãos queridos aí de Roma, eu não os conheço, nunca os abracei, e vocês vieram do paganismo, como diz, dos muitos deuses romanos, e vindes do meio deles, para a obediência por fé, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Você é chamado para ser de Jesus. Agora alguém pensa, como assim? Eu sou chamado para ser de Jesus, para pertencer ao Senhor Jesus? Exatamente isso. E a gente fica pensando, como haveremos de viver de tal maneira que alguém aponte o dedo para você e diz, você é um homem de Jesus, você é uma jovem de Jesus, você é uma menina do Senhor Jesus, você é uma criança do Senhor Jesus, você é um varão de Deus, você é uma varoa do Senhor Jesus, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então o mundo verá e o mundo dirá que sois de Jesus. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Alguém diz, hoje tem gente que diz, você é chamado para ter o carro do ano, você é chamado para não ficar mais doente, você é chamado para ter um bom salário, você é chamado para progredir na empresa até chegar lá no ápice, tendo o maior salário da empresa. Você é chamado para jogar todos os medicamentos da cabeceira da cama no lixo e não vai precisar mais de medicamento. Chamados para serdes santos. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então é assim que Paulo termina. Chamados para serem separados, consagrados a Deus. Então ele diz, graça a vós outros, graça e paz. A gente fica pensando, como vem primeiro? A graça. Então a graça do Senhor Jesus, ela faz cessar todo medo do inferno, medo da morte, medo da condenação. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Romanos, nós vamos chegar lá no capítulo 5, verso 1, quando Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, chegamos ao final dessa parte introdutória de prefácio e saudação de Paulo à igreja lá de Roma. Algum irmão gostaria de fazer mais alguma pergunta? Os irmãos presentes, ou mesmo de casa? Meus queridos, se não há, nós vamos encerrar nosso culto com mais uma oração, agradecendo aos queridos presentes na casa do nosso Deus, aqueles que desejaram estar aqui e por razões do trabalho e por outras razões não estiveram. Esperamos que na graça do bom Deus tenhamos a oportunidade de, na próxima terça, estarmos juntos, né? Tendo mais aprendizado e instrução da parte do nosso Deus. Vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Senhor Deus querido, Deus santo, 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 Deus bendito, Deus grande e temível, nós nos alegramos, ó Pai, com a Tua graça salvadora, nos alegramos, Senhor, com o Teu imenso amor para com as Tuas criaturas. Te louvamos, ó Deus querido, por Tua graça salvadora, graça remidora, graça que nos lava e nos purifica
e nos livra do inferno, por meio do sangue do Senhor Jesus. Te louvamos por tão grandioso amor salvador, que nos restaura e faz de nós novas criaturas na tua presença. Deus querido, não nos deixes cair em nenhuma armadilha, paixões lascivas, em nenhum laço do diabo. Guarda os nossos pés. Pai querido, dê-nos domínio próprio, ó Pai, no trânsito e em cada... Não nos deixes cair em nenhuma tentação. Livra-nos, ó Pai, de todo mal e ajude-nos a vivermos de tal maneira que aqueles que estão conosco sejam impactados e possam dizer que nós somos do Senhor. Usa-nos, ó Pai, a cada dia. Opera em nós com poder, para que o mundo veja em nós o amor do Senhor, ó Pai, na nossa palavra, que seja abençoadora. Usa, ó Pai, a cada um dos teus filhos e filhas como bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Guarda-nos nesta noite, proteja-nos. Ó Deus querido, Deus de toda consolação, pedimos que na tua misericórdia o Senhor esteja consolando os enlutados, animando os abatidos e sustentando, ó Pai, aqueles que carecem, ó Pai, do pão. Ó Deus, despertando a tua igreja para ser bênção. Oramos agradecidos, clamando pelo teu perdão, por tua graça bendita e por tua misericórdia que pacifica o nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, assim nós encerramos o nosso culto.